Envoltório de edifícios e o impacto bioclimático. Alunas Evelyn Vieira e Rosane Dias. Professor Augusto Alvarenga. O conforto ambiental é o estado ou a condição em que o ambiente se encontra, referente ao bem-estar do homem. Atualmente, as edificações utilizam de sistemas e equipamentos de climatização e iluminação artificial, como uma forma de obter o seu conforto ambiental. Porém, devido às crises energéticas, os órgãos governamentais passaram a tomar medidas para a redução do consumo de energia das edificações. No Brasil, devido ao maior racionamento de energia da história do país, em 2001, foi publicada a Lei nº 10.295, que solicita o desenvolvimento de mecanismos para maior eficiência energética em edifícios construídos. Assim, foi desenvolvida a NBR 15520, Desempenho Térmico de Edificações. Ela foi a primeira norma brasileira em relação ao desempenho térmico dos edifícios pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Já em 2009, os requisitos técnicos de qualidade do nível de eficiência energética de edifícios comerciais, de serviço e públicos, o RTQC, foi publicado, e os requisitos técnicos sobre qualidade do nível de eficiência energética em edifícios residenciais, o RTQR, em 2010. Ambos como parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem, PBE, e posteriormente a NBR 15575, Desempenho de Edificações Habitacionais. A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, ENCE, é o certificado energético que indica o nível de eficiência energética do edifício, de acordo com uma escala, de A, do nível mais alto, até E, o nível mais baixo. Ela é emitida no final da avaliação do edifício e expira em 5 anos. Um dos parâmetros avaliados por esses regulamentos é a envoltória. Ela significa um conjunto de planos que separam o ambiente interno do ambiente externo, de acordo com a RTQC 2010, tais como as fachadas, empenas, coberturas, aberturas, pisos, e o desempenho energético é diretamente influenciado pela envoltória, devido à sua troca de calor entre o meio externo e o interno da edificação. A partir dos conceitos apresentados na introdução, partiremos agora para as estratégias bioclimáticas. Serão essas adotadas em conjunto, buscando o melhor resultado no conforto da edificação. Neste trabalho foram selecionadas as estratégias que têm relação com a envoltória e foram separadas em inércia térmica para aquecimento, inércia térmica para resfriamento, sombreamento, resfriamento evaporativo e ventilação natural. Sua escolha deve ser feita de acordo com as características climáticas locais e de acordo com o objetivo desejado. Inércia térmica para aquecimento. Uma edificação com elevada inércia térmica possui alta capacidade de armazenar calor. Sendo assim, ela diminui as amplitudes térmicas e possui um atraso térmico no fluxo de calor. Elas atuam como uma bateria térmica. Suas aplicações podem ser o piso, com materiais de alta capacidade térmica, que é aquecido pela radiação solar durante o dia. A estufa, que é um reservatório térmico agregado à edificação. Ela influencia no ganho de calor indireto no ambiente. Com as superfícies envidraçadas, ela permite a entrada de radiação direta. Edificações semi-enterradas. Essa é uma estratégia vantajosa, tanto para o inverno quanto para o verão, porque ela aproxima as temperaturas internas da temperatura máxima externa, pois a massa térmica da Terra diminui e atrasa as flutuações de temperatura. Porém, é necessário tomar cuidado com o revestimento de materiais isolantes, como capete, e com a umidade elevada. Inércia térmica para resfriamento. O mesmo conceito de inércia térmica pode ser aplicado para resfriamento. Suas aplicações podem ser envoltório de alta inércia térmica. Uma envoltória com elementos de alta capacidade térmica influencia nas variações de temperatura durante o dia, como por exemplo, paredes espessas ampliam a capacidade térmica e o atraso térmico. Os materiais cerâmicos não esmaltados são os ideais. Recomenda-se a aplicação do isolamento externo, sombreamento e ventilação noturna nesse tipo de parede, para assim reduzir os ganhos solares. Tubos de ar
água enterrados. Tubos enterrados, preenchidos com água ou ar, exploram o potencial de resfriamento do solo. Resfriamento radiante noturno. Em locais de climas secos e com grandes variações de temperatura durante o dia, as coberturas pesadas e bem sombreadas atuam como receptor de calor, proveniente do interior do ambiente durante o dia. E durante a noite, ele funciona como um emissor do calor armazenado durante o dia. Teto jardim. As variações diárias de temperatura no verão e no inverno são armazenadas pela massa térmica da cobertura de terra. Assim, o isolamento pode ser substancialmente reduzido, em comparação com as coberturas convencionais. Parede verde. Os ganhos solares acabam sendo reduzidos, pois a vegetação funciona como um isolante natural da envoltória. Assim, as temperaturas superficiais são reduzidas pela evaporação da água presente nas plantas. Sombreamento. Essa é uma estratégia fundamental para a redução dos ganhos solares através do envelope da edificação. Quando corretamente projetada, a proteção deve evitar os ganhos solares durante os períodos mais quentes do dia e do ano, porém, sem obstruí-los nos períodos mais frios, podendo prejudicar a iluminação natural através das aberturas. Suas aplicações podem ser: sombreamento com vegetação. Ela pode ser utilizada como um excelente elemento externo de proteção solar, quando pensada de maneira adequada. Dessa forma, é necessário planejar a sua localização de acordo com suas dimensões e áreas de sombra provocadas ao longo do ano e de acordo com a orientação solar. Cobogó é um componente da fachada vazado, que age como um filtro para a radiação solar, além de proporcionar sombreamento e permite a ventilação e iluminação do local. Pérgolas podem ser em formato de brise-soleil ou pergolado. As proteções horizontais são mais favoráveis ao sombreamento das fachadas norte e sul, quando o sol encontra-se mais alto. Já as verticais, para as fachadas leste e oeste, quando o sol está mais baixo, possibilitando assim a ventilação e iluminação, mas sem a radiação atingindo de forma direta o interior do local. Brises de vidros. Essa é uma alternativa mais atual para as pérgolas. Uma série de tipos de vidro tem sido desenvolvida. Elas possuem composição modificada para a transmitância seletiva da radiação, de forma a impedir a penetração dos raios infravermelhos, que são de onda curta, através da redução da transmitância. Porém, é preciso utilizar esse tipo de tecnologia com muito critério, pois a redução da transmitância térmica é acompanhada de um aumento da absortância. Para evitar o aquecimento causado pelo aumento da absortância, uma alternativa a ser adotada é a utilização de vidros especiais como anteparos externos, a 1 metro de distância em frente às janelas. Dessa forma, impede a incidência direta da radiação solar e, através da ventilação externa, resfria a radiação absorvida pelo anteparo de vidro. Prateleira de luz. Esse dispositivo funciona como um sistema semelhante a uma prateleira horizontal. Divide a janela em 2 partes, inferior e superior, agindo como um controle da incidência solar. Melhor orientação e o que sombrear. A orientação das superfícies determina a intensidade da radiação solar recebida e os respectivos tratamentos para a proteção contra a radiação, ventos e ruídos externos. A orientação influencia na localização, distância, tamanho e ângulo dos anteparos. Resfriamento evaporativo. O resfriamento evaporativo é um processo físico em que a evaporação da água retira calor do ambiente ou do material sobre o qual a evaporação acontece. O grau de resfriamento é determinado pela velocidade de evaporação. Quanto mais rápido o processo da evaporação, maior a queda de temperatura. Suas aplicações podem ser: torre de resfriamento. À medida que o ar passa através de um umedecedor,
ele eleva a sua umidade e, ao mesmo tempo, ele reduz a sua temperatura. O ar mais frio e mais denso desce por conta da gravidade e pela torre, criando uma pressão positiva que propulsiona o ar através do espaço. Água na cobertura. A superfície da cobertura pode ser resfriada através de tanques de água, causando o efeito do resfriamento evaporativo. É importante que seja sombreado para evitar que a massa de água acumule excesso de calor, pelos ganhos por radiação solar direta. Outro exemplo são as coberturas com telhas cerâmicas. Elas se beneficiam do resfriamento evaporativo, através do processo de evaporação da água contida no material cerâmico das telhas, que é um material poroso. Fontes de água em pátios internos. Para acelerar as correntes de convecção, são criados dois pátios. De um lado, um pátio sombreado com fontes de água, para resfriar o ar, e, do lado oposto, um pátio exposto à radiação solar, promovendo o efeito termosifão. Ventilação natural. A ventilação pode exercer 3 diferentes funções em relação ao ambiente construído: renovação do ar, resfriamento psicofisiológico e resfriamento convectivo. Os sistemas passivos de ventilação baseiam-se em diferenças de pressão para mover o ar fresco através dos edifícios. As diferenças de pressão podem ser causadas pelo vento ou por diferenças de temperatura, o que configura 2 tipos principais de ventilação passiva: a ventilação cruzada e a ventilação por chaminé. Ventilação cruzada acontece quando as aberturas, janelas ou portas ficam em paredes opostas ou adjacentes. Isso garante que o ar irá circular com mais velocidade pela casa ou apartamento, porque o ar entra por uma abertura e sai por outra. Efeito chaminé. O efeito chaminé trata da movimentação do ar devido às diferenças de temperatura e, consequentemente, da pressão. É um fenômeno já muito conhecido. O ar quente tende a subir por ser menos denso e o ar frio, mais denso, desce. E quanto maior o pé direito, maior a velocidade de exaustão do ar na parte superior. O trabalho foi feito com auxílio da ferramenta Projet EE, feita pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações pela Universidade Federal de Santa Catarina. Através desse site, é possível entender as condições bioclimáticas das cidades e conhecer um pouco de algumas soluções para elas. Dessa forma, considerando as condições de conforto de Vitória, obtemos que, em 19% do ano, Vitória possui desconforto por frio e em 61% por calor, e apenas 19% do ano, Vitória possui conforto térmico. Dito isso, as estratégias bioclimáticas adequadas são a ventilação natural, como por exemplo a ventilação cruzada, o efeito chaminé, o sombreamento, como por exemplo com vegetação, copocó, pérgolas, brises de vidro, prateleiras de luz, e inércia térmica para aquecimento, como por exemplo edificações semi-enterradas e componentes internos, e aquecimento solar e passivo. Através dessas estratégias, é possível construir uma edificação com excelente conforto térmico, sem gastos grandes de energia, utilizando as envoltórias como um artifício de conforto térmico.